muita alegria que eu estou novamente aqui com vocês, né? E eu trouxe hoje um assunto que é algo que eu ouço muito nos atendimentos individuais e nos treinamentos também, que é a ansiedade, o mal do século, né? Hoje em dia, muitas das pessoas sentem essa ansiedade, essa pressão e essa necessidade de controle, né? Porque a ansiedade nada mais é do que o medo, um medo exagerado, o medo de não conseguir, o medo de não dar certo, o medo de eu não ser bom o suficiente. E aí você entra num círculo vicioso, né? E aquela angústia, às vezes eu não consigo mais lidar com isso, eu não sei o que eu faço, eu não aguento. E é muito peso, é muita cobrança. Então, muito bem, calma, gente. Tem saída, tem luz no fim do túnel. Eu trouxe para vocês uma história, assistam, ficam comigo até o final do vídeo, que eu vou trazer uma história para começar já a trabalhar essa ansiedade. Esse é mais um instrumento que para quem for pro practitioner vai aprender a lidar com isso também. Então, passem pela experiência, eu convido vocês a passarem pela experiência e perceberem como que é, como que funciona, né? De se permitir. Então, muito bem, quando eu sinto ansiedade, quando eu sinto medo, quando eu sinto que eu estou em perigo, que o medo é esse sinal de que eu estou em perigo, o meu sistema, o nosso sistema, o nosso cérebro, ele manda mensagens para o corpo para ele se preparar. E aí o corpo fica em vigília, ele fica preparado o tempo todo, precisando controlar. Não, o que está acontecendo? O que é? Não, eu faço, não, eu controlo. Pessoas perfeccionistas passam muito por isso. E vocês sabem que pessoas que ficam em vigília, né? Eles ficam num posto de vigília no máximo 4 horas, de 4 a 6 horas que eles ficam num posto dessa atenção plena, porque é muito desgastante, você precisa de muita energia para você ficar nesse comando, nesse controle o tempo todo. Então imagina como é para quem está passando por isso, por uma crise de ansiedade, por uma crise de medo, né? Muito grande, de você ficar alerta o tempo todo. Isso desgasta, isso consome muita energia. Então eu peço para que vocês parem agora para a gente fazer uma reflexão. E o meu convite agora é para que você fique comigo esses minutos, poucos minutos, atento e relaxado. Assim você pode ir desfrutando e descansando a sua mente, atenta e saudavelmente. Quando você não consegue relaxar, desligar, ficar tranquilo, isso é apenas um sinal que o seu sistema de alarme está desregulado, assim como um alarme de incêndio. O alarme de incêndio, ele é bom quando ele toca devido ao fogo que está acontecendo. Você sabe que o alarme estragou de vez quando há incêndio e ele não toca. E você também sabe quando o alarme está sensível demais, se ele toca por qualquer coisa, qualquer fumaça de um bife na frigideira. E é muito bom poder perceber tudo isso e saber que este alarme só precisa ser reequilibrado. Sabe quando estamos dirigindo em alta velocidade e de repente a neblina baixa na estrada? O melhor é colocar farol baixo e dirigir devagar. Neste momento, andar depressa, querer chegar logo, pode ser perigoso. O jeito é guiar devagar. E aos poucos, à medida que o sol vai aparecendo e brilhando, vai dissipando a neblina, o caminho fica claro novamente e você pode dirigir do seu modo, sempre vendo aonde vai. E eu gosto muito de contar histórias. E me lembrei de duas que eu gostaria de contar para você. Enquanto você descansa, enquanto você observa o seu corpo, como está acomodado? Ouve os barulhos à sua volta e ao mesmo tempo vai acompanhando o que eu digo. A primeira história é sobre um rapaz, um artista plástico que fazia vasos de barro. Ele tinha um ateliê que ficava em uma praça e ali ele ficava vendo o movimento enquanto trabalhava em suas peças. Mas ele era perfeccionista demais. E se o vaso saía um pouquinho torto, não agradava. E ele jogava o vaso fora. E assim ele perdia inúmeros vasos, porque eles saíam tortos, simplesmente. Um dia, passava uma moça linda pela praça. E ele ficou observando aquela mulher maravilhosa. E a sua mão errou. E o vaso saiu torto.
E ele já ia desprezando o vaso quando a moça chegou perto e pediu para comprar aquele determinado vaso torto. Ele ficou um pouco sem graça, disse a ela que não estava à venda, que o vaso estava estragado, mas ela insistiu. Ela queria aquele vaso. E ele acabou cedendo esse vaso à moça. E outro dia a moça passa novamente na praça e ele erra a mão outra vez no vaso. E acontecem as mesmas coisas. E a moça acaba ficando mais uma vez com o vaso torto. E essa cena se repete algumas vezes. Depois de algum tempo, a moça trouxe um convite para esse rapaz de uma exposição de objetos de arte, onde o expositor era ele. Ele, muito sem graça e assustado, perguntou para a moça, mas como? E ela disse, eu resolvi expor as suas obras de arte. São vasos lindos, são obras-primas. E toda obra-prima é aquela obra feita em um único momento de inspiração, onde a mão se coloca perfeita, em um momento perfeito, e faz algo que outra pessoa não pode fazer igual. Nunca, jamais. Isso é uma obra de arte. E o rapaz, meio sem graça, entendeu e valorizou aquele ato tão delicado de uma expert em artes. E daí para frente, ele entendeu que toda obra é única. Conta uma segunda história sobre um rei muito amável, que cuidava muito bem do seu bosque. As árvores gostavam muito, muito mesmo desse rei. Mas ele começou a perceber que seu bosque não estava mais tão lindo como antigamente. E perguntou ao grande carvalho o que estava acontecendo, pois as folhas do grande carvalho estavam tão secas. E o grande carvalho lhe disse, meu rei, eu queria ser como o lindo pinheiro para agradá-lo também no inverno. O rei chegou ao pinheiro e observou que o pinheiro estava também feio e fez a mesma pergunta. E o pinheiro respondeu, meu rei, para agradá-lo, eu gostaria de lhe dar uvas, como a parreira de uvas. E o rei chegou à parreira de uvas, que não estava mais dando uvas, e perguntou o que estava acontecendo. E ela também lhe disse, meu rei, para agradá-lo, eu gostaria de dar-lhe rosas. E o rei chegou à roseira, que também continuou essa história. Até que, já desesperado, o rei percebeu uma florzinha pequenininha, mas muito linda, muito colorida, muito viva. E o rei chegou àquela florzinha e disse, o que faz florzinha para ficar tão linda, tão linda? E ela disse, meu rei, a única coisa que eu posso fazer é ser o que eu sou para agradar a você, meu rei, porque eu fui feita assim. E o rei então perguntou, e quem é você, florzinha? E a florzinha respondeu, eu sou o amor perfeito. O amor perfeito. Sim, eu me despeço de vocês. Fico muito feliz de poder compartilhar esses momentos, essas sementes, essa sabedoria. Quem curtiu, dá o seu like, compartilha com o máximo de pessoas que puderem. Semana que vem eu tô de volta com mais sementes, com mais histórias. Beijo no coração de vocês. Dúvidas, sugestões, é só me mandar. Até semana que vem. Beijo!